Alguns livros da Sagrada Escritura, eles têm umas sutilezas que nós precisamos entender o contexto para entender aquilo que é a palavra de Deus, ou aquilo que é a indicação da palavra de Deus na leitura desses livros. O livro de Jó é um destes livros que tem uma particularidade, porque ele mostra uma mudança de pensamento em relação ao homem, como o homem se relaciona com Deus. Ele mostra uma virada, ele mostra uma mudança na forma deste relacionamento. Até o momento, quando nós falamos da vida de Jó, nós falamos de um homem que recebeu todas as graças e todas as bênçãos da parte de Deus. O livro de Jó começa fazendo uma exaltação às grandes riquezas da vida de Jó, as coisas que ele tem, a sua família, uma família feliz, uma família temente a Deus. Mas em dado momento, ele começa a perder paulatinamente, pouco a pouco, todas aquelas riquezas, todas aquelas bênçãos. Parece que Jó vai sendo amaldiçoado. Deus permitiu, não permitiu que o demônio atacasse a vida de Jó, mas permitiu que ele tirasse de Jó aquilo que eram as chamadas graças ou as proteções, ou seja, como a gente quiser entender esse aspecto, na esperança de que Jó viesse a amaldiçoar a Deus. A grande provocação por trás é essa: o demônio tenta para fazer com que Jó amaldiçoe a Deus, porque Deus está tirando dele todas as suas graças. Para a gente entender concretamente isso, é o que existe por aí hoje, da chamada teologia da prosperidade. Deus só abençoa quem prospera, Deus está abençoando quem prospera. Então quem está prosperando é um abençoado de Deus, mas quem não está prosperando é um amaldiçoado de Deus. Então nós condicionamos uma coisa à outra, e Jó vai mostrar exatamente o contrário, o oposto dessa situação. Por isso que é interessante a gente conhecer o contexto inteiro da Sagrada Escritura, e quando faltam pedaços da Escritura, faltam também compreensões mais claras, mais exatas do que é a palavra de Deus, do que Deus fala de fato. Jó, apesar de perder todas as coisas, todas as suas seguranças, todas as suas garantias, Jó ainda assim continua bendizendo a Deus. E Jó afirma que se ele recebeu todas as graças de Deus, por que agora ele deveria se levantar contra Deus? Ele deveria se rebelar contra Deus. Às vezes nós rezamos e não pedimos para que Deus faça a vontade dele. Nós rezamos, mas pedimos para que Deus faça a nossa vontade. Daí a nossa rebeldia de dizer: mas por que Deus não escuta a minha oração? De fato, na nossa mentalidade foi entrando esta tal teologia da prosperidade, esta tal teologia que vai dizendo: olha, Deus só te ama se Ele te escutar, Deus só gosta de você, Deus está presente apenas nas coisas que são fáceis. É exatamente esse o pecado original, a desconfiança do amor de Deus. E Jó não desconfia do amor de Deus. Jó tem plena certeza do amor de Deus, e Jó professa a sua fé neste Deus. Ele acredita neste Deus, apesar dos sofrimentos. Sofrimento é uma realidade muito humana. Todos nós temos sofrimentos, mas nós temos sofrimentos em escalas ou em momentos diferentes, e às vezes nós não conseguimos entender isso. Nós gostaríamos que o sofrimento não passasse. Cada vez mais nós vivemos num mundo que não está acostumado a sofrer, que não está acostumado a passar por dificuldades. Por isso o desejo
de que o sofrimento passe rápido, né? Falar de fazer penitência, falar de fazer sacrifício hoje é uma coisa que parece que ficou no passado. Falar de fazer uma penitência para conversão, então parece que é uma coisa absurda. Não, não precisa disso, não precisa daquilo. É por causa disso que a nossa fé vai se esfriando. Ela vai perdendo aquela força capaz de impactar o mundo, aquela força capaz de impactar a sociedade. Por quê? Porque nós vamos nos acomodando. Como é fácil ser cristão hoje, né? A gente não precisa renunciar a nada, a gente não precisa perder nada, a gente pode aproveitar tudo que o mundo oferece e aquilo que a igreja oferece, e está tudo certo, não tem problema nenhum. Nós podemos viver o melhor dos dois mundos sem nenhuma preocupação, e isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Nós estamos enganados quando partimos por esse caminho. O sofrimento, ele faz parte da nossa realidade, e ele precisa ter um sentido, e nós precisamos encontrar o sentido desta realidade, não apenas fugir. Claro que nós não precisamos buscar o sofrimento, mas quando o sofrimento acontece, quando acontece uma coisa que contraria a minha vontade, como é a minha reação diante desse acontecimento? É como a atitude de Jó, que bendiz a Deus e que confia em Deus, ou a atitude de quem se lamenta diante dos acontecimentos? Por isso que é fundamental a pregação do Evangelho, mas não é a pregação de qualquer Evangelho, porque hoje existem muitos pregadores do Evangelho. Pelo censo que tem aí, não sei se os dados ainda já estão exatos, mas parece que tem mais igrejas do que escolas, parece que tem mais igrejas do que outras instituições. Então tem muita gente pregando o Evangelho, mas uma pregação do Evangelho que é muito light, uma pregação do Evangelho que se adapta à sua condição, ao seu pensamento, ao seu jeito de ser, à sua vontade. E aí não precisa mais de conversão, não precisa mais de mudança de vida, porque é o Evangelho que se adaptou à cultura, é o Evangelho que está se adaptando aos tempos. Não é o Evangelho que está servindo de luz para os tempos presentes, não é o Evangelho que está servindo como sinal na sociedade, mas nós estamos caminhando por isso, e não são as pessoas de fora, somos nós que estamos dentro da igreja. Existe um apelo, uma exigência do mundo, mas nós estamos aceitando como coisa passiva e pacífica, sem reação. Nós reagimos contra muita coisa, mas quando alguém contraria o Evangelho, a gente fica passivo, não faz nada. Não, deixa, é assim mesmo, né? Os tempos são outros, é uma nova realidade, é um mundo novo. Então é o Evangelho que precisa se adaptar ao nosso tempo, não é o contrário. Vejam, o milagre que Jesus realiza neste Evangelho que nós ouvimos hoje, é um milagre silencioso, mas é uma cena muito importante. Quando Jesus sai da sinagoga e vai até a casa de Pedro, lá existe uma pessoa que está doente, e aí os discípulos imediatamente falam desta realidade a Jesus, e Jesus vai ao encontro desta mulher, sem dizer uma palavra, sem fazer um exorcismo, sem fazer nenhuma coisa que fosse extraordinária ou chamativa. Jesus vai, toma pela mão, coloca esta mulher de pé, e ela imediatamente começa a servi-lo. Ou seja, o encontro pessoal com Jesus é fundamental para a cura, não só a física, mas principalmente, fundamentalmente, a cura da alma marcada pela mancha do pecado,
a cura de um mundo marcado pelo pecado. É aí que está a salvação, não é na apresentação de uma proposta. Seria fácil levar aquela mulher ao médico, pegar uma receita, comprar o remédio, dar o remédio e fazer baixar a febre, mas não é isso. É no encontro com Jesus que está a transformação, é no encontro com Jesus que está a vida nova, é no encontro com Jesus, mas o Jesus dos evangelhos, o Jesus da palavra de Deus, e não o Jesus apresentado de qualquer forma, de qualquer jeito, não o Jesus aparentado de uma forma muito light, um Jesus que quase vai perdendo as suas características, ou que vai realmente perdendo as suas características de filho de Deus. Aí está o problema, e é esse Jesus do Evangelho que nós somos chamados a nos encontrar com Ele, porque neste encontro, Ele nos coloca de pé, cura as nossas feridas, dá sentido ao nosso sofrimento, para então nos enviar como discípulos. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Se é discípulo de Jesus, por causa do encontro com Ele, e se é discípulo de Jesus, para proclamar e anunciar a verdade, seja por palavras, seja por atos. Que Deus nos ajude a fazer um caminho de conversão e de encontro pessoal com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.